O tédio existencial é um peso silencioso. Não há comunicação, apenas a convivência fria em um espaço compartilhado. Ele não consegue processar a falha, a culpa, ou o vazio que o consome. O mundo real exige confronto, mas a única resposta que ele encontra é a evasão. A tela não é um portal para o desejo, mas para a anestesia imediata. É um ritual rápido e silencioso de desligamento da consciência. O corpo busca o entorpecimento, a mente busca a pausa forçada no fluxo de pensamentos esmagadores. A fantasia programada é segura e previsível. O prazer é acidental. O objetivo é a interrupção. Uma história sobre o colapso interno, onde o refúgio digital se torna a única saída, transformando a fuga na mais triste das rotinas. A utilização da imagem sexual explícita, quando analisada sob a lente da fuga psicológica, revela um mecanismo complexo que desvincula o consumo da esfera do desejo e da excitação primária. Não se trata, fundamentalmente, da busca por satisfação erótica, mas sim de uma busca desesperada por interrupção. O fluxo de pensamentos dolorosos, o peso esmagador da inadequação existencial ou a ansiedade crônica exigem uma pausa imediata, um silenciamento brutal do diálogo interno destrutivo. O conteúdo programado oferece essa porta de saída digital e silenciosa. É, na sua essência, a anestesia comportamental, um paliativo de rápida absorção contra o ruído incessante de uma vida percebida como estagnada ou falha. O sucesso dessa evasão reside precisamente na sua previsibilidade e na garantia de ausência de qualquer forma de risco emocional ou de demanda de reciprocidade. Essa dependência do ritual solitário não deve, contudo, ser encarada como a causa central da falência emocional, mas sim como o sintoma mais visível de um colapso psicológico subjacente. A tela não inicia a erosão, ela reflete a profundidade da fissura já existente na capacidade do indivíduo de sustentar a própria presença no mundo real. Quando a capacidade de estabelecer comunicação autêntica se esgota, quando a vida afetiva se resume a uma troca de frases utilitárias, a fantasia torna-se o único território onde a interação é garantida e controlável. A fuga atesta um fracasso prévio na autorregulação emocional e na construção de vínculos significativos, mostrando que o entorpecimento provocado pelo consumo é a maneira mais acessível de silenciar o veredicto interno de inadequação e paralisia. O ciclo vicioso se estabelece com uma lógica cruel. Quanto maior a urgência de se esquivar da realidade desconfortável e da dor da solidão, mais profundas se tornam as raízes da solidão crônica, e maior será a necessidade de buscar a próxima dose de evasão digital. A intimidade mediada pela tela oferece uma ilusão reconfortante de conexão sem os custos da vulnerabilidade, da complexidade ou do risco de rejeição inerentes às relações humanas genuínas. O indivíduo está consumindo interações simuladas, onde o roteiro é fixo e a resposta emocional é unidirecional e previsível. Isso atrofia a musculatura social e afetiva, tornando o retorno à presença e ao envolvimento autêntico algo cada vez mais assustador ou insuportável. A passividade voyeurística substitui a coragem de ser vulnerável, garantindo uma falsa sensação de controle sobre um ambiente que, na verdade, apenas intensifica e perpetua o isolamento. Em última análise, o ato de recorrer à imagem explícita como fuga é um exercício contínuo de paralisia da ação e da consciência. É a escolha inconsciente de trocar a dor aguda da confrontação e da tentativa de reparação pelo tédio crônico e o entorpecimento forçado. Enquanto a tela projeta interações de intensidade máxima e artificial, o sujeito consumidor experimenta uma redução mínima em sua capacidade de agir sobre seu próprio sofrimento ou de reconstruir as pontes afetivas derrubadas. O conteúdo sexual, neste contexto de evasão, não é um veículo de prazer desejado, mas uma ferramenta poderosa de mobilização psicológica, confirmando a terrível facilidade com que se pode, temporariamente, desaparecer de si mesmo, garantindo que o retorno à consciência seja sempre para um cenário de vida cada vez mais estreito, insatisfatório e emocionalmente vazio. O custo psíquico da evasão digital reside, em grande parte, na desregulação do limiar de satisfação. Ao se acostumar com a previsibilidade e a intensidade programada oferecida pela tela, a mente cria uma nova régua para o engajamento emocional. O tédio existencial que motivou a fuga inicial é, ironicamente, amplificado pelo retorno à realidade, pois esta passa a ser percebida como intrinsecamente menos vibrante, menos imediata e infinitamente mais exigente. As nuances da interação humana real, que exigem paciência, negociação e vulnerabilidade,
parecem pálidas e insuficientes em comparação com o espetáculo artificial consumido em silêncio. Esse mecanismo de desensibilização gera uma dívida emocional crescente. A evitação não resolve os problemas subjacentes, ela apenas os arquiva sob a categoria de pendências, permitindo que a pressão psíquica aumente de forma invisível. O ciclo se retroalimenta com a vergonha. O ato de recorrer à fantasia como muleta para a dor é frequentemente acompanhado por um profundo autojulgamento, um sentimento de inadequação moral ou de fracasso em lidar com a própria vida. A tentativa de anestesia, portanto, injeta uma nova camada de sofrimento no sistema, a culpa por precisar do paliativo. O conteúdo, que deveria ser a saída, transforma-se em um espelho que reflete o fracasso em sustentar a presença e o confronto. A função crucial de mentalização é severamente inibida nesse processo. Mentalizar é a capacidade de refletir e entender os próprios estados mentais e os dos outros, a base de qualquer relacionamento saudável. Quando o indivíduo substitui a interação complexa e bidirecional por um consumo passivo e unilateral, a musculatura da mentalização atrofia. Não há necessidade de decifrar intenções, lidar com a ambiguidade ou sustentar a tensão de emoções não resolvidas. A fantasia oferece um roteiro fixo, onde as emoções são hiperbólicas, mas a demanda é nula. Essa preferência consistente pela recepção passiva inibe a maturação emocional necessária para navegar pela confusão inerente à intimidade genuína, tornando a pessoa um analfabeto emocional perante a complexidade do afeto verdadeiro. A fuga, assim, culmina na atrofia da capacidade de presença. O indivíduo se transforma em um fantasma dentro da própria vida, fisicamente ali, mas psiquicamente ausente, sempre ligeiramente deslocado, esperando o próximo momento de imersão no entorpecimento. O alívio procurado é sempre fugaz, exigindo doses cada vez mais frequentes de evasão para manter a estabilidade precária. A pornografia, neste contexto, não é mais um objeto de desejo, mas um objeto de necessidade compulsiva, um sedativo comportamental cuja eficácia se esvai a cada uso, mas cuja ausência se torna insuportável. A história dessa dependência é a história de uma pessoa que trocou o potencial e doloroso trabalho de reconstrução da própria vida por uma paralisação ilusória, garantindo que o retorno à consciência seja sempre para um cenário de vida cada vez mais estreito, insatisfatório e emocionalmente vazio. O paradoxo final é que, ao tentar escapar de si mesmo e da solidão crônica, o consumidor de evasão digital apenas sela seu destino no isolamento. A ferramenta mais acessível para desaparecer temporariamente de si é, em última análise, o catalisador que garante a permanência da insatisfação. A interrupção da consciência é trocada pela perda da autenticidade, e o ciclo se fecha sobre a constatação fria de que a busca por prazer incidental se revelou apenas uma estratégia desesperada para silenciar o medo de viver. O mecanismo da paralisação psicológica, inerente ao consumo de evasão digital, opera primariamente através do que se pode chamar de tonelamento cognitivo. Este processo vai muito além de uma simples distração, é uma ocupação mental total que exige a suspensão temporária e deliberada da autoavaliação crítica. O cérebro, sobrecarregado pelas demandas não resolvidas e pela sobrecarga emocional da vida real, encontra na previsibilidade e na intensidade programada do conteúdo explícito um alívio de alto contraste. A tela, assim, é funcionalmente utilizada como uma barreira física e psicológica, um obturador que impede a entrada do eu real, aquele que carrega o peso da inadequação e do tédio existencial. O paradoxo central desta fuga reside na troca de uma dor difusa e intratável, a insatisfação crônica com a própria trajetória, por um alívio pontual, garantido e de fácil acesso. Este sucesso imediato em encontrar o anestésico digital substitui o trabalho árduo, incerto e muitas vezes doloroso de construir a autoeficácia no mundo real. A autoeficácia, definida como a crença intrínseca na capacidade de organizar e executar as ações necessárias para gerenciar situações futuras, é sistematicamente minada. Por que investir na frustração de uma conversa difícil ou na disciplina de um projeto inacabado quando é possível garantir um pico de interrupção e alívio em poucos minutos? O indivíduo, nesse ciclo, aprende uma forma de impotência adquirida, onde a solução mais rápida para o desconforto é sempre externa e passiva, ao invés de interna e ativa. Essa dependência da passividade erode a capacidade de tolerar o desconforto, que é o motor fundamental para qualquer crescimento psicológico e emocional. O medo do enfrentamento é reforçado a cada evasão bem-sucedida.
A sedução mais potente da fantasia programada reside, sobretudo, na ilusão de controle total. No ambiente digital, não existe a ameaça da rejeição, a necessidade de negociação ou o ônus de gerenciar as expectativas complexas de outro ser humano. A interação, embora visualmente intensa, é rigorosamente unidirecional e sob demanda. Este é um contraste brutal com a intimidade genuína, que exige a entrega de uma parcela de controle e a aceitação da vulnerabilidade inerente ao afeto humano. A pornografia, no contexto da fuga, atua como um simulacro seguro de intensidade emocional, permitindo que o consumidor experimente picos de desvio da consciência sem nunca precisar sair da zona de segurança do isolamento. A fuga, vista sob essa ótica clínica, não deve ser categorizada como uma mera perversão ou um deslize moral, mas sim como uma patologia da evitação. O que começa como um interruptor de emergência para silenciar a dor transforma-se, gradualmente, na única resposta aprendida para qualquer forma de desconforto. Ao negligenciar consistentemente o desenvolvimento de ferramentas de enfrentamento genuínas, o indivíduo aprisiona-se em um ciclo onde a realidade se torna progressivamente mais ameaçadora e a necessidade de evasão, mais urgente e compulsiva. O conteúdo explícito cessa de ser um estímulo incidental e se consolida como uma forma de silenciamento existencial, uma muralha digital construída tijolo por tijolo para garantir que o confronto com o vazio interior e a insatisfação jamais ocorram. O resultado é a solidificação do próprio tédio e da insatisfação que, ironicamente, o ato de evasão tentava desesperadamente abolir. É a troca da possibilidade de uma vida plena, mas incômoda, por uma paralisia ilusória e vazia. Silenciosa e velozmente, deixe seu like e se inscreva. Assim, você não perde o próximo.